Leitura da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Boa tarde com Jesus. Nós vamos, com a permissão de Deus, continuar a nossa leitura. Vamos iniciar no capítulo 29 do livro do profeta Isaías. Profecia contra Judá infiel. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem o espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e no momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos será visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando, sente-se vazio, ou como o sedento que sonha, que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, fogai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam calabeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vedou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como a palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dar-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que fui instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem entender profundamente o seu propósito do Senhor, e fazer as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Mas tudo perverteis, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice:
não me fez, e o barro formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre o gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e arma laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30. Filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharam de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente, voadora. Levarão as costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajuntará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso. No estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós engano. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isto assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitai esta palavra e confiai na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que, formando uma barriga,
está preste a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Portanto, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, e com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em largos pastos, e o boi e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da manhã será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebratura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freixo de fazer errar nas queixas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor,
raios e dilúvio e pedras de saraiva, porque a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, e que feriu com a vara. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque Tofete já muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é de fogo e tem muita lenha, o assopro do Senhor como torrente de enxofre a acenderá. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudador. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos, porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem com a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos aplanará a Jerusalém. Ele a aplanará e livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários, e de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Senhor Deus, Pai Celestial, nós só temos que agradecer ao Senhor, ó Pai, porque a roda está girando dentro da roda. As profecias, ó Pai, aqueles querubins que Ezequiel viu, a palavra do Senhor está sendo cumprida, ó Deus, no decorrer das eras, no decorrer dos séculos. Tudo que o Senhor falou está sendo cumprido. Nós podemos falar com confiança, ó Pai, como o Senhor falou. Hoje se cumpriu esta Escritura. A Escritura tem sido cumprida. O Senhor enviou um profeta para esta era, um mensageiro que restaurou, que revelou-nos toda a Tua palavra, e nós temos os olhos abertos com o colírio do Espírito Santo e podemos ver, ó Pai, o dia em que estamos vivendo.
Podemos ver a mensagem nos chamando, nos preparando para este arrebatamento, ó Deus. É a tua graça para conosco, é a misericórdia do Senhor estendida, ó Pai, a este remanescente dos últimos dias. Que o Senhor possa abençoar a cada um com esta leitura. Esta leitura é a tua palavra, e a tua palavra cura as enfermidades, a tua palavra repreende os espíritos de enfermidades, espíritos opressores, espíritos de lutas. Esta palavra é suficiente para trazer uma libertação total, porque ela é Cristo, o Espírito Santo, e que o Senhor possa ir, ó Pai, de encontro com as necessidades daqueles que têm parado para ouvi-la e serem abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam tenham uma boa tarde com Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.